Valeu. Eu vou começar aqui do zero, tá? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte. Como vocês podem ver, a aula é de pronome. Pronome é morfologia, né? E a gente teve o estudo da morfologia no primeiro semestre, tá? Aí eu disse para vocês que algumas classes de palavra tiveram um estudo totalmente feito no primeiro semestre. Então, por exemplo, sobre substantivo. Tudo que a gente tinha que estudar, também nem é muita coisa, fala tudo, parece que é muita coisa, mas tudo que a gente tinha que estudar, o substantivo é importante para a gente pensar, no fundo, na redação, né? O texto dissertativo tem como característica o substantivo abstrato, aquela coisa toda, tá? Enfim, e disse também que algumas classes de palavras a gente não ia fazer o estudo completo naquele momento, porque ou teria muita incidência em vestibular, tá? Ou porque precisaria de algumas matérias, ou seja, teria pré-requisito. Dentre essas classes, uma que foi estudada de maneira incompleta, e a gente vai completando aos poucos, né? Foi a classe dos pronomes, tá? Uma outra classe que também não foi completamente estudada é a classe dos verbos. A razão de deixar verbo mais para frente, tá? Verbo vai pegar o final da apostila 4, começo da 5, na verdade, e vai ser um blocão de verbo, né? Conjugação, concordância e regência, tá? Porque quando fala verbo, tem que estudar todo esse blocão. A razão de deixar para agora é porque cai muito, tá? Pronome pessoal, além de ter essa característica de ter uma incidência legal, tá bom? É uma classe de palavras que precisa de pré-requisito, tá? Essa matéria, ela vem depois de variantes linguísticas, não por um acaso, tá? Porque a gente tem que discutir duas coisas diferentes. Outra vez, essa parte introdutória tem a finalidade de posicionar o aluno frente ao que ele tem que aprender, tá? Uma abordagem dessa matéria é voltada para discutir o que é certo e o que é errado. Isso é certo, isso é errado, o certo assim, papapá. Esse tipo de abordagem é pensando para a prova-teste, que basicamente questiona para o aluno se está certo ou se está errado. E prova-teste é um modelo de prova-teste, tá? Agora, mais uma vez, eu tenho que falar aquilo para vocês. O passo seguinte é o que vai fazer a diferença. Esse primeiro passo, gente, de mostrar o que é certo e o que é errado, tá? Existe uma forma de dar aula que é por meio de esquema prático. Eu não gosto, por quê? Porque esquema prático, se pegar uma frase que foge do modelo que o aluno aprendeu, já não dá certo. E aí, quer dizer, o esquema prático passa a não ser funcional. Se o esquema prático funcionasse para tudo quanto é frase, vá lá. Mas não é verdade. Tá? E segundo, quem aprende por esquema prático deixa uma lacuna, um gap aí grande, para se o vestibular pedir, questionar a justificativa, coisa do tipo. Tudo bem? Tá? Eu estou te posicionando na matéria. O que eu quero que você lembre? Pronome é um elemento de coesão referencial. Então, essa aula, mais uma vez, ela vai bater na redação. O aluno que não souber empregar corretamente os pronomes vai ter problema na nota de redação, em coesão. Tá? Eu vou te falar que é uma aula paradoxal. Por quê? Porque ela tem um aspecto que é fácil, tá? Mas ela tem um aspecto que não é fácil. Que aspecto que eu acho que vai te trazer facilidade? Quando eu te perguntar se é certo X ou Y, vocês vão perceber que a maior parte de vocês, para a maior parte das frases, acerta. Qual que é a dificuldade da matéria? Saber por que X está certo, saber por que Y está errado. E, gente, se o aluno não tiver uma mudança de mentalidade, qual mudança? Essa aula, tradicionalmente, é dada no seguinte sentido. Isso é certo, isso é errado. Não se explica nenhuma coisa nem outra. Então, o aluno tem que dar esse passo. O meu medo é quando eu te perguntar o que é certo e o que é errado, você já saiba a resposta e aí você desliga. Achando que eu estou te dando aula para te dizer só o que é certo e o que é errado. Não, eu estou te dando aula para dizer o que é certo, o que é errado e por quê. Então, esse é o medo que eu tenho. Você está vendo que uma introdução está sendo relativamente grande, tá?
para te dar tempo para absorver o que eu estou falando de mudança de mentalidade. O aluno precisa ter uma mudança de mentalidade. E durante a aula, a tua cabeça pode fugir. Só que é certo que é errado. Eu vou tentar te resgatar, tá? Bom, eu vou começar a aula com a complementação de pronome, tá? Como eu havia falado, pronome pessoal pode ser chamado de reto, pode ser chamado de oblíquo, tá? Pessoal, isso aí, e essa informação está completando o começo do curso, hein? Tá? Tá completando o começo do curso. Então, eu vou te dar uma parte de morfologia, nomes. Só que vocês vão ver logo de cara por que essa aula de pronome não pode ser dada lá. Não pode ser dada lá no começo do ano, tá? Pronome reto não se subdivide. Pronome oblíquo se subdivide em átono e tônico. Tá? Então, pronome oblíquo átono, pronome oblíquo tônico. Uma forma de ensinar isso para o aluno é dando lista. Nesse minuto, eu queria que você fizesse um momento de reflexão, e você vai ver que você vai conseguir, e tentar se lembrar da lista de pronome reto que te ensinaram. Eu omiti uma palavra direitinho, tá? Eu omiti a palavra caso, né? Quando a gente aprende na escola, os professores falam pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu omiti a palavra caso de propósito, tá? Já vou te falar por quê. Então, tenta pensar na lista de pronome do caso reto, que eventualmente você tenha aprendido. E eu estou te dando esse tempo para você pensar. Eu acho que vai vir uma lista. Agora, quer ver? Tenta pensar na lista de pronome oblíquo tônico. Tenta pensar na lista de pronome oblíquo tônico. O que eu quero que o aluno perceba, gente? Principalmente o aluno que veio uma lista de pronome pessoal do caso reto. Vê se quando eu falo pronome pessoal do caso reto, vê se vem uma lista para você. Se vier, por que quando eu pergunto pronome pessoal oblíquo tônico, o aluno nem sabe o que é? E se eu pedir para você pronomes pessoais oblíquos átonos? Se eu pedir do caso reto, vê se aconteceu isso. Faz um teste. Se eu pedir do caso reto, tá? Tem que ter vindo à tua cabeça 6 pronomes. Vê se vieram 6. Quando eu pedir oblíquo átono, vê se veio. Tem que ter vindo 8. Tá? Se eu pedir oblíquo tônico, tem que ter vindo 6, 12, 14. Então, veja, aluno que decorou lista desse troço, já tem que decorar uma lista de 28. Aí já não vai dar mais. Então, nós não vamos dar lista de nada. Embora a lista que você tenha decorado, se estiver correta, decorada está. Até aí tá tranquilo? Agora, eu queria te falar uma coisa, antes de começar a aula, porque você precisa tomar muito cuidado. Eu já falei aqui algumas vezes, e alguns alunos já me perguntaram, a Ana, inclusive, me perguntou no último plantão, a respeito da posição de pronome. Se está certa, ela me viu ou ela viu-me? Gente, ela me viu recebe o nome de próclise. Tá? Esse me está antes do viu. Isso é matéria da semana que vem. Então fica tranquilo. Ela me viu, esse me é pronome. Tá? Chama próclise. Ela viu-me, esse me está depois do viu, chama ênclise. Não vou entrar no detalhe, mas só vou largar a informação. As duas frases estão certas. Ela me viu, ela viu-me. Por quê? Depois eu vou discutir. Agora, quando eu te der aula de colocação pronominal, é aula da semana que vem. Colocação pronominal, quais são os pronomes que têm posição determinada em português? Os pronomes oblíquos átonos. Então, veja, semana que vem, quando eu falar, turma, próclise, ênclise e mesóclise. Você não precisa saber de próclise, ênclise e mesóclise nesse minuto. Mas eu vou te falar a seguinte frase. Próclise, ênclise e mesóclise só ocorre com pronome oblíquo átono. Quer dizer, que se o vestibular fizer uma questão sobre posição de pronome oblíquo tônico, não tem esses nomes de próclise, ênclise e mesóclise. Agora, o que o aluno precisa entender? Na semana que vem, hora que eu der próclise, ênclise e mesóclise,
Vocês estão me acompanhando? O aluno vai precisar saber o que é esse tal de pronome átono. E se quando eu falei pronome átono, vou repetir, não te veio à cabeça uma lista de 8 palavras, você vê que o negócio vai encadeando o problema? Vai tendo problema encavalado? Vai virando uma bola de neve? Então você perceba, o fato de eu não ter te dado essa aula no primeiro semestre, tá? Tem um porquê. Até aí tudo bem? Bom, gente, se eu não vou dar lista, como é que eu vou fazer você saber se o pronome é átono ou tônico? Então, a partir de agora, desculpa, como é que eu vou saber primeiro se é reto ou oblíquo? Primeiro vai ser essa divisão, tá? Pronome reto é aquele pronome que funciona como sujeito. Veja, quando eu estava te dando morfologia, eu não podia ter te dado essa aula. Eu não tinha te dado ainda o sujeito. E pronome oblíquo? Primeiro eu vou chamar de não sujeito. O que é um não sujeito? Como o próprio nome diz, tudo que não é sujeito. Então pode ser tanto um termo relacionado a verbo, quanto um termo relacionado ao nome. Ou seja, isso aqui é uma aula de análise sintática. Então vou parar e vou mais uma vez tentar mudar a tua mentalidade. O primeiro passo da aula é saber se é certo ou se é errado. Maravilha. Um segundo passo da aula é saber dizer por que é certo e por que é errado. Ou seja, o porquê que é certo e o porquê que é errado é pergunta de análise sintática. Então está explicado já por que a maior parte de vocês só fica aprendendo o que é certo e o que é errado e não por quê. Porque, mais uma vez, os professores não querem encarar problema de análise sintática. Então, a análise sintática é difícil? A gente sabe que é difícil. Estou toda hora fazendo revisão de análise sintática. Mas não adianta, gente, fugir do problema, porque o problema vem até a gente. E por isso que muito aluno aprendeu assim, ó, mim não faz nada antes de verbo é sempre eu. É muito mais fácil falar essa imbecilidade do que dar aula. E isso é imbecil. Não tem outra palavra. Isso é imbecil. E eu acho que todos vocês ouviram isso. Agora, por que o aluno ouve isso? E mais uma vez, você precisa entender, tá? Que quando eu falo assim, ó, é imbecil ficar falando que mim não faz nada antes de verbo é sempre eu. É imbecil quem te falou isso. Não esquece sempre do que eu falo, gente. Vocês, alunos, são vítimas, porque não foram vocês que criaram essa frase. É uns caras que se dizem professores de português e fazem vídeo na internet alardeando esse tipo de raciocínio, preconceituoso, inclusive. Isso é preconceituoso. Porque o cara fala, inclusive, mim não é índio, mim não fazer nada, mim não tocar tambor. Portanto, mim antes de verbo está sempre errado. Olha o quanto de preconceito tem nessa frase. Lembra que eu te falei que variantes é uma aula que mexe com preconceito? Isso é um preconceito contra índio. Por isso que indígena a gente vê o governo fazendo o que faz. Porque a gente aceita que índio, e a palavra índio está errada, você sabe, né? Você aprendeu com o Bruno, é indígena. A gente aceita que indígena, não tem os mesmos direitos que a gente. Porque a gente ainda valoriza esse tipo de frase. Tenho certeza, gente, de que algumas pessoas daqui da aula, quando ouviram alguma pessoa com mais simplicidade errar uma frase, né? Isso aqui é para mim fazer. Sabe, deram aquela risadinha lá dentro? Eu te falei, né? A gente tem um preconceito dentro da gente que a gente precisa combater diariamente. E a primeira reação do preconceituoso qual é? É falar que ele não é preconceituoso. Essa é a primeira reação sempre. Ele fala assim, eu nunca dei risada de ninguém. Quem fala assim é o preconceituoso. E vai continuar sendo. Então, gente, nós vamos ter que fazer análise sintática. Não vai ter jeito. Então, vamos lá. Reto, a partir de agora, é pronome que funciona como sujeito. Oblíquo é não sujeito. Um primeiro passo da aula vai ser sujeito, não sujeito. Quando for não sujeito, aí nós vamos dar o segundo passo. Nós vamos ver qual a função sintática que tem. Agora, o que eu sei? Se é não sujeito, é oblíquo. Só que oblíquo pode ser oblíquo átono, pode ser oblíquo tônico. O que eu vou falar agora, gente, não vai aparecer escrito, porque não cabia na apresentação, na verdade. Então, você vai escrever. Qual dos dois, átono e tônico,
é não sujeito? Os dois. Átono é o não sujeito que não tem preposição na frente. É por isso que ele é chamado de átono. Então, veja. Pelo amor de Deus, olha como você já chegou aqui sabendo alguma coisa e olha como você tem que sair. Se eu te falar, ela me viu. Se eu te falar, classifica o pronome ela, todo mundo já sabia que é um pronome reto. Todo mundo já sabia. Se eu perguntasse por quê, gente, ia ter aluno que ia saber. Eu acredito que ia ter aluno que ia saber. Fala assim, Rubão, ela me viu é reto porque é sujeito, legal. Aí se eu perguntasse para o aluno, classifica o me. Pronto, já fudeu. Por que ele é oblíquo? Porque ele não é sujeito. Por que ele é átono? Porque o me não tem preposição na frente. Então ela me viu, esse me é oblíquo átono, porque não é sujeito. Depois eu vejo a função sintática que ele é, tá, gente? Ele não é sujeito. Então é dessa forma que eu não vou te dar lista. Se você não quiser decorar a lista, dessa forma. Sujeito ou não sujeito. Ela enviou o recado a mim. Ela enviou, presta atenção, que eu vou fazer em duas passagens. Gente, ela enviou o recado a mim, não perde o foco da redação, tá? Ela e a mim são pronomes, portanto, são elementos de coesão referencial. Não perde de vista a coesão, tá? Então, eu vou fazer, ela enviou o recado a mim, não sei se vai ficar fácil a frase de ouvir, qualquer coisa eu escrevo. Ela enviou-o, tudo bem? Troquei o recado por o. Ela enviou-o a mim. Vocês estão conseguindo notar eu falando ou querem que eu escreva? Se quiserem, avisem, tá, gente? Tá? Não sei se o áudio fica suficientemente claro. Ela enviou-o a mim. Eu tenho 3 pronomes nessa frase. Ela, sujeito reto. O e a mim, não sujeito, oblíquos. Certo? O não está antecedido de preposição, portanto é oblíquo átono. A mim tem o mim com a na frente. A é uma preposição. Portanto, a mim é um pronome oblíquo tônico. Sacou como é que faz? Então, se for não sujeito, é oblíquo. Tem preposição na frente, tônico. Não tem preposição na frente, átono. Temos que falar assim, Rubão, isso é muito difícil, é mais fácil decorar a lista. Gente, a lista vai estar aí depois. Se você quiser decorar, é por tua conta e risco. Agora eu vou repetir, hein? Se você decorar lista, e tem aluno que tem memória, uma memória fantástica, coisa que eu não tenho. E o aluno usa a memória dele, perfeito. Só que você tem que lembrar. Se alguém te perguntar por que o me na frase ela me viu é átono, a tua resposta é porque ele não é sujeito da frase e não tem preposição na frente. Ela enviou o recado a mim. Por que a mim é tônico? Porque não é sujeito e está antecedido de preposição. Até aí, tudo bem? Então, gente, dá uma olhadinha. Então, aí, os pronomes pessoais do caso reto. Rubão. Oi. O Henrique pediu para você explicar de novo. Tá. E escrever, se não me engano. Tá, também. peraí. Então, vamos lá. Tá aqui. Olha lá. Ela... Eu vou pegar essa frase, tá, Henrique? O recado a mim. Aí eu reescrevi. Ela enviou a mim. Quantos pronomes eu tenho? 3. O, ela, o e a mim. Peraí, gente. Meu amigo aqui tá chorando. Se ficar no colo quieto ainda, vai ser fácil. Então ela enviou a mim, eu tenho 3 pronomes. Não perde de vista, por favor, que essa frase me interessa muito para a redação. Pronome, a turma não pode esquecer, é uma classe de palavras que evita repetição no texto. Tá? E a gente tem que empregar o pronome corretamente. Então esse ela, ele é reto,
Por quê? Porque ele é sujeito. Sujeito. Ok? Esse o, oblíquo, eu vou deixar incompleto, tá? Só para fazer as passagens. Oblíquo. Puta que pariu. O cachorro tá mordendo o microfone. Para, meu. Gente, me dá só um minutinho, por favor. Eu tenho que me livrar disso aqui. Vou jogar ele na piscina e matar afogado. Pera aí. Hoje o bicho está tentado. Peta? Que peta? Que peto? Bom, gente, oblíquo, vou escrever assim primeiro, porque é não sujeito, tá? Uma vez que ela é sujeito, ele é não sujeito. O a mim também é oblíquo, tá? Por que ele é oblíquo? Porque é não sujeito. Então, os dois são oblíquos, tá certo? Porque não são sujeitos. Qual a diferença? Esse o não é antecedido de preposição, tem nada na frente dele. Então, por isso, ele é oblíquo átono. Esse mim tem o a na frente. Tudo bem? Ele é oblíquo tônico. Se o aluno estiver pensando assim, Rubão, eu posso decorar que o mim é sempre um oblíquo tônico? Pode. Então, de outra forma, o que você está falando? Por isso que dá para decorar a lista. De outra forma, o que você está falando? Que o mim nunca é usado sem estar antecedido de preposição. A turma entende? Ficou claro, Henrique? Era isso? Ficou bom. É que eu tinha confundido quando você falou que preposição na frente, né? Aí eu vi o a antes do mim, aí eu tinha confundido achando, mas no sentido de ela vem antes do mim, né? Por isso. Ela está antes. O pronome tônico, Henrique, ele é antecedido de preposição. Tá? Ele é antecedido, tem antes dele. Tá antes dele. Começou a chorar assim, Bia. Começou a chorar, deixei com meu filho. Começou a chorar lá no fundo. Beleza, Henrique? Bom, gente. Então, tirar aqui, tá? Só um minutinho. Então, voltando, tá? Esses pronomes aqui são os retos. Rubão, por que chama oblíquo? Mas isso aqui vem do latim, na verdade, e a ideia é de oblíquo mesmo, de lançamento oblíquo, torto, tá? Então, o que eu vou fazer essas flechas? Elas vão mostrar a correspondência de pessoa. A gente sabe que eu é de primeira pessoa, tu é de segundo, T é de terceira. Tu é de segunda, ele é de terceira. E a gente já aprendeu por quê? Quem não lembra, eu reviso. Os pronomes átomos correspondentes às pessoas gramaticais estão aqui. Lembra que eu te falei que eram 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pô, Rubão, e aqui? Tá repetindo esses, ó. Então, turma, antes de continuar, tá? Semana que vem, quando eu começar a falar de próclise, ênclise, mesóclise, metesenosvozoaile. Tudo bem o que eu falei? Semana que vem, próclise, ênclise, mesóclise. É só com pronome átono. Metesenosvozoaile. O aluno pode decorar, você está vendo que eu decorei de tanto que eu estou dando essa aula. Tá? Eu não aconselho ninguém a decorar. E vou te falar, eu não tenho a lista de pronome tônico decorada. Esses daqui eu acabei decorando, os átonos, por conta da aula de colocação pronominal, no final das contas. Tudo bem? Os tônicos correspondentes estão aqui, e aí você vai entender que vão aparecer duas coisas de propósito. Esses pronomes, portanto, eles são antecedidos de preposição. O que eu quero que você note? O ele, tá vendo? O ele pode ser reto, pode ser oblíquo. Agora, o que você está vendo? Que o oblíquo... Gente, eu vou usar a nomenclatura, se não ficar claro, me interrompa, pelo amor de Deus. Quando ele passa a ser oblíquo,
ele obrigatoriamente é oblíquo tônico. Então, devagar. E vai acontecer a mesma coisa para o nós, para o vós e para o eles, como vocês podem ver, tá? Quando eu falo para o ele, vale para os 4. O ele tanto pode ser reto, quanto pode ser oblíquo. Falando de outra forma, ele tanto pode ser sujeito como não sujeito. Até aí? Só que quando ele não é sujeito, ele obrigatoriamente... Deixa eu ver se eu consigo pegar... Tô com muita luz, eu não vejo onde está o mouse. Aquela luzinha. Bom, então, ó, o ele pode ser reto, pode ser oblíquo. Pode ser sujeito, não sujeito. Tá? Só que quando ele passa para oblíquo, ele obrigatoriamente é tônico. Ou seja, ele obrigatoriamente tem que estar antecedido do quê? De preposição. Por quê? Aí a gente tem que voltar lá para a aula do sujeito, quando eu bati numa tecla e falei, guarda isso, guarda isso. Sujeito nunca é preposicionado. Até aí tudo bem? Porque antes de continuar eu queria abrir um texto, uma janela de escrita. Até aí tudo bem? Então tá. Vai comigo aqui, vai aparecer sobreposto. Ô, gente, eu vou tentar ir direto, tá? Eu vou tentar ir direto. Se ficar difícil, você me avisa. Tá? Ela viu ele. Essa frase está errada. Por quê? Porque se ele, quando não está antecedido de preposição, correto? Ele teria que estar empregado como sujeito. O sujeito é ela. Tudo bem? O que eu vou fazer? Presta bem atenção, tá? Eu quero deslocar isso da função do sujeito. O que eu faço? Eu ponho uma preposição na frente. Então, que sentido que eu tenho? Olha o que eu vou escrever. Ela viu, ele foi visto. Se você não concordou, você, por favor, me fala. Você concordou com isso? Todos concordaram? Tá. Então, presta atenção agora. Vou repetir a frase. Essa frase está errada. Só que agora, presta bem atenção, tá, gente? Eu quero mudar o sentido, mas eu não quero mexer na ordem. Presta bem atenção. O que eu quero falar? Opa, peraí. O que eu quero falar? Eu quero falar que ele viu, e quero falar que ela foi vista. Até aí tudo bem? Sem mexer na ordem. O que eu faço? Ela viu ele. É tranquilo para vocês que ele é o sujeito e a ela não é o sujeito? Alguém não está entendendo? Agora, você imagina essa frase assim, ó. A ela, de maneira inesperada e contra tudo o que havia sido dito, viu ele. O que ficaram fazendo na escola? Ficaram batendo na sua cabeça que a frase viu ele estava errada, viu ele estava errada, viu ele estava errado, o correto era ouviu. Ó a merda feita aí, ó. Essa frase está certinha. E isso aqui é o sujeito. Vocês estão me acompanhando? Isso aqui não é o sujeito. Aí é que começa o perigo da aula que eu te falei. Se você começar a seguir a aula pensando no que te falaram. Então, a vida inteira ficaram falando para o aluno assim, ó, viu ele tá errado, viu ele tá errado. O correto é ouviu, ouviu-o, não me importa. Gente, não fica preocupado se o pronome agora vem antes ou depois, tá? Ouviu-o. Fica tranquilo. Não põe mais uma preocupação na cabeça, porque ela vai ser resolvida semana que vem. Então, não me pergunta isso agora. E nem deixe essa preocupação te dominar. Rubão, o pronome tem que estar antes ou depois? Não importa agora. Então, você está percebendo? E, ó, gente, eu quando planejei essa aula, eu falei, porra, eu vou conseguir fazer uma coisa que eu nunca consegui fazer em aula presencial. Sabe o que eu nunca consegui fazer em aula presencial? Frase tão longa assim, tão rápida, ó. Porque a lousa, inclusive, é limitada. Aqui não. Alguém tem dúvida até aqui? Por quê? Eu vou repetir o que eu falei.
Quando eu pedir uma lista de pronome pessoal do caso reto, se veio eu, tu, ele, nós, vós, eles, você tem que tomar cuidado. Porque ele, quando antecedido de preposição, não é reto, é tônico. Então, ele é reto? É. Ele é tônico. Eu estou colocando A, tá, gente? Mas pode ser qualquer preposição, tá? Sei lá, ó. Eu fui embora com ele. Aí é o com. Ele é reto. Eu estou colocando A por falar. É preposição, não falei qual preposição. Tudo bem? Tá? Eu vou apagar essa tela. Alguém tem dúvida? Não? Então vamos lá. Bom, o que eu quero que você perceba agora? Que os pronomes mim, ti, si, nós, vós e si, tá repetindo, né? Ele é de terceira, do singular e do plural, tá? Ouça bem, tá? Esses pronomes, se antecedidos da preposição com, exclusivamente do com, tá? Eles vão se fundir nos pronomes comigo, contigo, consigo, conosco, convosco e consigo. Eu nunca vi ninguém falando com mim. Nunca vi ninguém falando com mim. Mas eu já vi um monte de gente falando com nós. Ele tá bravo com nós. Ele tá muito bravo com nós. Gente, por favor, se a tua primeira reação, quando eu falei assim, ó, tem muita gente que fala, ele tá bravo com nós, se a tua primeira reação foi assim, eu não falo. Acredite, você é uma das pessoas que fala. Por quê? Porque eu te garanto que você não usa conosco. Na fala, eu te garanto. E, ó, vou falar uma coisa bem séria, tá? Vai ter aluno que, por outras questões, vai entrar num quadro de rejeição e vai começar assim, lógico que eu falo. Se você fala, você é muito estranho. Porque você está falando como escreve. E você já aprendeu na aula passada que você não deve falar como escreve. E outra, o nós praticamente sumiu do português contemporâneo. A gente está usando a gente. E por não usar nós, a forma conosco está desaparecendo. Aí, turma, tem gente que pode falar assim, Rubão, mas não é, pelo amor de Deus, isso é um comentário, porque eu acho que é um dos poucos lugares que se usa hoje em dia, né? Porque na igreja a gente usa conosco, usa convosco. Usa numas. Lê escrito na Bíblia, talvez. Mas presta atenção no discurso do padre ou do pastor. Vê se ele fala conosco. Então, falar que usa numas, vê escrito. Mas na hora de falar, não usa. E, gente, tem uma coisa que é estatística, tá? A pessoa geralmente escreve como fala. Até o momento que ela adquire consciência de que ela deve falar de um jeito e escrever de outro. E é essa consciência que eu tentei te dar na aula de variantes. Enquanto a pessoa não adquire consciência de que ela deve falar de um jeito e escrever do outro, ela geralmente escreve como fala ou fala como escreve. E as duas coisas estão erradas. Então, a partir de agora, você já conhece todos os pronomes pessoais do idioma. Todos os pronomes pessoais do idioma você já conhece. Tá? Turma, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, você já aprendeu. Então, esses pronomes aqui são os pronomes que indicam quem fala. Isso é pronome de primeira pessoa. Então, vamos nós. Se algum vestibular... quem for prestar alguma coisa no Rio de Janeiro, o ERJ, tá? É um vestibular muito técnico. Se alguém me perguntar por que comigo é um pronome oblíquo tônico de primeira pessoa do singular, como aluno, ele pode estar... E eu não vou repetir mais isso, tá? Vai ser a última vez. Como aluno pode estar seguindo a aula assim, caralho, mas eu não preciso dessa aula. Imagina o aluno aí, gente, na casa dele, enfim, onde é que ele está assistindo a aula, pensando assim, mas eu não preciso dessa aula para falar, para saber que não é ele tá bravo com mim. Eu falo ele tá bravo comigo automaticamente? Isso. Aí eu me peço assim, justifique por que comigo é um pronome oblíquo tônico de primeira pessoa. Aí o cara não sabe resolver. Lembra que eu brinquei uma vez que falar até papagaio fala? Então, quem sabe que o correto
ele foi embora comigo, mas não sabe por quê, está no mesmo nível de um papagaio. E não adianta ficar chateado. E tem aluno que se chateia. E quem é o aluno que se chateia? Aquele aluno que achou que o conhecimento tradicional ia dar conta aqui. Não vai. Eu estou repetindo, gente. Eu estou tentando fazer a tua cabeça mudar. Eu estou tentando fazer a tua cabeça mudar. Então, se nego me perguntar por que comigo é um pronome oblíquo tônico de primeira pessoa, do singular, o que eu respondo? Porque ele não é sujeito, está antecedido da preposição com e indica o enunciador, ou aquele que fala. Aqui, segunda pessoa, é com quem fala. Terceira pessoa é de quem eu falo. E aqui repete primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. A partir do momento, presta bem atenção que vai ter uma mudança agora, tá? Eu vou pôr o próximo slide e paro. Porque se você tiver dúvidas, tem que me interromper. A partir do momento que eu conheço os pronomes pessoais e sei que o emprego deles é pelo fato de ser sujeito ou não sujeito, o que eu vou estudar? Casos de sintaxe de pronomes pessoais. Então, turma, eu vou começar com essa frase, espera só um pouquinho. Enviar um programa do governo para mim ler, tá? Que está inadequada à variante popular, que está inadequada à variante culta, que é típica da variante popular. Então, o que eu sei? Frases com marca de variante popular na minha redação vão me tirar nota. Cuidado, hein? Variante popular é diferente de formal e informal. Uma é de situação, outra é social. Lembra disso? Então, tudo que for variante popular é aquilo que antigamente a gente falava assim, tá errado. Tá? Hoje em dia a gente não usa mais essa nomenclatura. Tudo bem? Essa é uma frase com marcas de inadequação ao padrão culto. Rubão, numa situação de informalidade, eu devo dizer essa frase? Não. Não, porque essa frase tem erro de gramática. É outra coisa. Tudo bem? Só que, gente, essa frase está tão errada quanto essa aqui, ó. É impossível para eu ser indiferente a esse governo. As duas são variantes populares. E os alunos que aprenderam aquele papo furado, que mim não faz nada, antes de verbo é sempre eu, você percebe que aqui já foi para o saco e o aluno não sabe explicar por que aqui é mim. E eu vou repetir, gente. Se você, de alguma forma, olhando para essa frase, é impossível para eu ser indiferente a esse governo. Se você, de alguma forma, fala assim, essa frase está errada. O correto é impossível para mim ser indiferente. Se você, de alguma forma, sabe que está errada, mas não sabe por quê, você já está um degrauzinho acima. Por quê? Porque provavelmente você sabe que essa frase está errada por leitura. Deixa eu pegar o texto aqui, gente. Eu vou pedir para você colocar uma coisa aqui para mim, tá? Tornara-se. Vejam como eu vou fazer, tá? Doloroso para eu ou mim ser o objeto de ódio daquele homem que de certa forma eu amara. Eu queria saber da turma se aqui o correto é eu ou mim. Tornar-se doloroso para eu ser objeto de ódio, tornar-se doloroso para mim ser objeto. Alguém consegue, gente? Tornar-se doloroso para mim ser objeto ou tornar-se doloroso para eu ser objeto? Responderam no chat? Mim. Bia respondeu. Beleza. Mim. Um monte de gente. Beleza. Legal. Ou seja, tá vendo que mais uma vez, gente, esse aqui antes do verbo, no infinitivo é mim, essa frase é da Clarice Lispector, daquele texto dos Astros de Sofia. Então vejam, quem aprendeu que antes de verbo é sempre eu, vai acertar essa frase? Vai. Vai errar essa? Vai. Vai errar essa? Vai.
Aí, gente, o aluno que aprendeu antes de verbo é sempre eu, veja, e conserta aqui para eu. Mas de alguma forma, não sei qual, ele sabe que aqui é mim e não eu. Aí eu pergunto para ele por quê. Sabe o que ele responde? Em vez de ele falar do mim, sabe o que tem aluno que fala? Opa, desculpa. Sabe o que tem aluno que fala aqui? Assim, não, Rubão, porque não deve ser empregado o eu, porque não deve ser empregado eu, porque eu não perguntei por que deve ser empregado o eu. Eu quero uma resposta assim, ó. Deve ser empregado o mim porque... Sabe o que eu respondo? Porque não é sujeito, está antecedido de preposição. Agora, gente, isso aqui é nosso primeiro estágio, porque não é sujeito. Qual que é o segundo estágio? Falar o que é. Falar o que é. Agora, no vestibular, se você não conseguir falar o que é, você responder que não é sujeito, aí sim você vai ganhar um pouco de nota. Lembra aquilo que eu te falei assim? Cuidado com esse negócio de ganhar um pouco de nota, tal. Aí você vai ganhar um pouco de nota. Isso aqui vai ganhar 0. Isso aqui, ó. A não ser que eu te pergunte por que você não deve usar o eu. Por que não deve ser empregado o pronome eu? Porque o eu, porque não é sujeito. Acabou. A resposta é sempre a mesma. É sempre a mesma. Você não viu o eu em mais de uma coluna lá. A turma me entende? Henrique, você está com dúvida, cara? Então, Rubão, eu tava com dúvida, mas é no anterior. Se quiser, depois eu Qual, pergunto. nessa frase, tornar-se doloroso? Não, era a questão dos primeira e segunda pessoa do singular, porque eu ia perguntar para você explicar por que é primeira, segunda e terceira. Tá. Não, tranquilo. Não, agora é importante. Primeira pessoa sempre indica quem fala. Sempre indica quem está falando, o emissor. Segunda pessoa sempre indica com quem você está falando. É o receptor. E terceira pessoa indica de quem você está falando. De quem ou do quê. Tá? De quem ou do quê. Então, toda vez que você tiver um contigo na frase, pressupõe-se que a pessoa esteja te ouvindo. Você esteja ali falando com ela. Por outro lado, se você usar consigo, não verbo consigo, gente, eu consigo, tá? Um consigo, o que pressupõe? Que a pessoa não está ali. Por quê? Porque você está falando dela. Beleza? Bom, gente, então assim, ó, voltando lá. Tanto essa frase quanto essa estão erradas. O que eu já falei para a turma? Não existe mais certo e mais errado. Ou seja, essas frases são igualmente corretas e tiram nota da mesma forma. Por que eu estou falando isso? Porque entre vocês, a frase de cima é raríssima. Entre vocês, a frase de baixo não é raríssima. Vocês vão ver ao longo da aula, é uma das aulas mais difíceis que eu vou dar durante o ano. Sabe por quê? Porque vocês vão, e é importante que você faça isso, tá? Você vai se identificar com várias frases, você vai falar, caralho, eu falo assim. Sem um caralho, obviamente. Vai falar, puta merda, eu falo assim, pô. Então, você está falando com erro. Você precisa saber que na hora de escrever você tem que se corrigir. A turma está me compreendendo? Vamos nós, então. Vamos lá, gente. É uma aula de casuística, tá? É uma aula de casuística. Caso 1. Você vai ver que a aula, uma boa parte dela vai assim, tá? Eu vou pedir para você pensar qual pronome que vai aqui, tá? Esse vai ser sempre o primeiro momento. Por que eu sempre vou colocar uma frase em branco e pedir para você pensar no pronome que vai aqui? Para te dar chance de você ver se algum esquema prático que te ensinaram deu certo. Se você acertar, você já está no degrau 1. Aí depois eu vou perguntar por quê. Aí nós vamos subir mais um degrau. Se o aluno errar de cara, hora que ele souber por quê, ele vai subir 2 degraus de uma vez só. Tudo bem, gente? Plural de degrau é degraus, não degraus. Beleza? Então, o que eu queria aqui, ó? Eu queria que você pensasse qual pronome vai entrar aqui, ó. Tá? Aqui vai entrar um pronome que vai funcionar como sujeito do verbo chegar.
O ela é sujeito do verbo pedir. É uma aula de análise sintática. Algumas coisas eu vou fazer revisão, outras coisas eu vou falar. Se eu falar, gente, não revisar, o aluno tiver dúvida, o aluno tem que me perguntar, tá? Porque eu vou acreditar que algumas coisas você lembra. Então, vou repetir. Ele é sujeito de pedir e esse pronome vai ser sujeito aqui de chegar. Tudo bem? Se esse pronome... Lembra daquilo que eu falei lá no começo do ano de eixo horizontal e eixo vertical? O eixo vertical, a palavra que vai entrar aqui depende de mim. Ó, ele pediu para a Ana chegar, ele pediu para o Rubão chegar, ele pediu para o fulano chegar. Eu posso escolher o que eu quiser aqui, ó. Agora, independente do que eu puser aqui, o que eu sei? Esse troço vai ser sujeito do chegar. Até aí, tudo bem? E aí, dentre as características do sujeito, uma eu já lembrei. Sujeito nunca é preposicionado. Segunda, o verbo sempre concorda com o sujeito. Por isso que se eu colocar eu aqui e trocar esse eu por nós, o chegar passa para chegarmos. Acho que dificuldade zero. Então, gente, apareceu uma frase com eu, tá? É sujeito da frase? É sujeito. Eu estou falando algo que eu vou usar na sequência, então você fica esperto, tá? Então, eu é sujeito. Aí eu estou pegando uma coisa do primeiro semestre, não estou explicando isso agora. O que eu estou pegando do primeiro semestre? Que o verbo sempre concorda com o sujeito. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. Até aí, tranquilo? Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. Ou seja, só um minutinho, David. Ou seja, eu e tu, sempre sujeito de frase. Nós, não. Aqui está escrito caso um, eu e tu. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela tabela inteira que eu te mostrei e vou destrinchar. Então, sabe o que eu te falei? Que da primeira coluna, agora, gente, é brincar de coluna e linha. Isso que eu vou começar a fazer agora é importante para brincar de verbo, tá? Porque em verbo eu vou falar assim, turma, o verbo na terceira pessoa do plural, no presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo você não precisa aprender agora. Só que a hora que eu falar terceira pessoa do plural, você vai ter que falar, sexta linha. A hora que eu falar, gente, o verbo na primeira pessoa do plural, o que você vai pensar? Quarta linha. Tudo bem? Da tabela? Peraí. Só um pouquinho. Depois vai dar um trampão, mas eu volto. Ó, tá aqui, ó. A hora que eu falar terceira pessoa do plural, você vai falar, sexta linha. Segunda pessoa do singular, você vai falar, segunda linha. Tudo bem? Isso é importante, hein? Tá? Peraí. Então, o que eu estou te falando? Que os pronomes eu e tu sempre são sujeito. Eu vou te falar uma coisa agora que vai servir muito, principalmente para quem é da cidade de São Paulo. Não exclusivamente, mas principalmente. O pronome tu, ele está caindo em desuso praticamente no Brasil inteiro. Tá? Ele está caindo em desuso. E por isso ele está ficando difícil. Gente, tudo que for verdadeiro para o eu é verdadeiro para o tu. Por que eu estou falando isso? Porque se o tu está caindo em desuso, o eu não está. Então, se você guardar que tudo que é verdadeiro para o eu é verdadeiro para o tu, você vai fazer associação. Qual é a única diferença? Eu é de primeira, tu é de segunda. Então, eu vou fazer a explicação de uma vez só. Eu e tu são sempre sujeitos. E como sujeitos, o verbo tem que concordar com eles. Fala, David. Ô Rubão, nesse caso, esse para, ele não é preposição, é conjunção, É né? preposição. Ó que pergunta genial. Ó que pergunta genial, que eu ia levantar. Fala, David. Por que te deu essa dúvida, David? Não, então, é porque você colocou a frase, eu ouvi para, eu falei, putz, não pode ser reto, porque tem preposição, mas depois aí veio... Qual que é o erro que você está cometendo, David? Eu estou falando uma frase, você está ouvindo outra. Que frase que eu estou falando, David? Sujeito nunca é preposicionado. Que frase que você está ouvindo?
Nunca tem preposição antes do sujeito. Eu estou falando uma frase, está ouvindo outra. Essa preposição, ela não está preposicionando... Ó, gente, eu só ia fazer essa pergunta depois, hein? O David está invertendo a sequência da aula. Tá? E é importante, porque eu ia levantar a lebre. Esse para, David, deixa eu pegar aqui, ó. Esse para, David, peraí. Esse para, deixa eu pegar o vermelho. Ele não está preposicionando eu. Ele está preposicionando o chegar. Ele pediu para chegar. Tanto é verdade... Olha como a pergunta é boa pra caralho. Ele pediu para que eu chegasse na aula. Ele pediu para que eu chegasse na aula. David, isso aqui é uma oração desenvolvida? Isso aqui é uma oração reduzida. Então, você está vendo que o para, na verdade... A turma está acompanhando, gente? Esse para, na verdade, David, ó como a gente representa isso. Eu estou procurando uma tecla aqui, tá? Achei. Ó como a gente representa isso, ó. Desse jeito. Esse para, está preposicionando todo esse bloco aqui, ó. Ó que pergunta do caralho para a prova escrita. Vocês estão entendendo, gente? Que eu falei, ó o meu medo dessa aula. Porque o neguinho pode estar aí e falar assim, puta papo furado. Eu não preciso dessa aula para saber que aqui é eu, não. Eu vou te responder assim, ó, nem você, nem ninguém. Nem você, nem ninguém que vai prestar vestibular. Agora, olha que tem de pergunta aqui, ó. Então, David, ó a pergunta do vestibular. Segundo a norma culta, sujeito nunca é preposicionado. Ponto. Para é uma preposição. Ponto. Aí o cara pergunta assim, ó. Isso se trata de uma exceção de sujeito preposicionado? O que eu respondo? Não. Lembra que eu falei, David, se eu usar a palavra nunca, é nunca? Se eu usar a palavra sempre, é sempre? E eu disse assim, ó, sujeito nunca é preposicionado. Eu não usei nunca sem querer. Não tem furo no que eu estou te explicando. Esse para... Ele não está regendo, é assim tecnicamente que a gente fala, David. Esse para não está regendo eu. Ele não pediu para mim. O pedido dele foi para chegar no horário. Quem vai chegar no horário? Eu, nós, fulano, não importa. Então esse para não está relacionado ao pronome. Está relacionado a esse bloco inteiro aqui, David, ó. Está relacionado, acho que aqui é mais fácil para você ver, ó. Está relacionado a esse bloco inteiro. Agora, por que aqui não tem o quê? Porque eu reduzi a oração. Putz, bom, então em período composto tem que tomar cuidado, né? Lembra que eu falei, David? Que a análise de período composto não é a mesma de período simples? Eu tenho falado isso pra caramba. Sujeito é preposicionado? Nunca. Nunca. David, a gente já não aprendeu isso aqui, ó. Está... Tem um monte de mão levantada, só um minutinho, tá? Está na hora do brasileiro se manifestar. Presta atenção, David. Manifestar. A gente já não aprendeu que isso está errado? Está na hora de o brasileiro se manifestar. Por que tem que ser de o? Porque isso aqui é sujeito. Até aí, tudo bem? Tudo bem, David? Então, veja, agora, ó, gente, aula com pronome é sempre muito mais difícil. Ó, David. Ó, agora eu vou trocar assim, ó. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Para ninguém perder. Ixi, você sabe que eu vi a hora agora, eu tinha programado terminar a aula hoje. Acho que talvez eu chegue no caso 2. Variante, vou colocar assim, tá, gente? Variante popular. Tá? Variante popular. Está na hora de o brasileiro. Variante culta. Certo, David? Então, David, vamos lá?
Peraí. Vamos lá? Então, está na hora dele se manifestar, é variante popular. Qual que é o culto? Está na hora dele se manifestar. Agora, sabe o que o aluno precisa fazer, gente? Ele precisa assumir para ele se ele está falando de cima ou de baixo. Porque se você estiver falando de cima, você está escrevendo isso na redação. Você não está entendendo, né, David? Você está fazendo cara de dúvida, né? Esse caso aí eu já não. Ué, ele não tem que ser sujeito, David? Ele não tem que ser sujeito? Entendi. Tá preposicionado junto. Pronto, separei, ó. Está na hora, David. Ó, lembra disso aqui, David? Ô, caralho. Está na hora disto. Lembra dessa frase, David? Dessa aula, David? Está na hora disto. Esse D tá relacionado a tudo isso aqui, ó. Tá compreendendo, David? E todo mundo? Logo, gente, ó. Vocês estão percebendo, turma? Quer ver? Peraí. Vocês estão percebendo que essas frases aqui, ó, ele pediu para eu chegar no horário, você não vai escrever numa redação, porque ela tá pessoalizada. Só que essa daqui vocês escrevem, ó. Essa daqui está na hora do Brasil. Essa vocês escrevem. Ó, David. Está na hora de eu me manifestar. Ó como essa frase soa estranha para um monte de gente. Toda vez, gente, que a frase soar estranha de ouvido, significa que você está falando errado. Ou você está evitando essa frase. Está na hora de eu me manifestar. Sabe o que as pessoas falam? Está na hora de nós nos manifestarmos. A pessoa tem um medo desgraçado de falar essa frase aqui, ó. Está na hora de eu me manifestar. Por que tem que ser de eu, David? Porque sujeito nunca é preposicionado. Ô, Rubão, eu geralmente falo está na hora de me manifestar. Nesse caso estaria errado. De me manifestar. Você fez um sujeito oculto, ok. Você fez um sujeito oculto. Tá. Maravilha. Tá. Maravilha. Está na hora de me manifestar. Maravilha. Você fez o sujeito oculto. Agora, David, essa frase é ambígua. Por quê? Porque tanto pode ser eu quanto ele. Aí, ó. Agora, calma. O eu com me. Espera aí, David. O ele com C. Dá para entender a correspondência? Então, a forma verbal é ambígua. A forma verbal é ambígua. O que desfaz a ambiguidade? O pronome. Até aí, tá entendendo? Se eu colocar me, é eu. Se eu colocar se, é ele. Você entendeu? Peraí. A conjugação verbal é ambígua, mas... Vale para os dois. Olha o ele aqui, ó. Tá. Olha o ele, tá? Uhum. Então, quem está desfazendo a ambiguidade? O pronome eu e o pronome... Perdão. O pronome me e o pronome se. Se tiver o me, eu sei que é eu. É que eu estou fazendo uma passagem para chegar onde eu quero. Se tiver o eu sei que é me. Desculpa. Se tiver o me, eu sei que é eu. Se tiver o se, eu sei que é ele. Concorda? Portanto, se eu tirar isso aqui, a frase ficou ambígua. Está na hora de manifestar. Aí, isso aqui não é uma coesão por elipse de... Ó, gente, a aula é aprofundada pra caralho se a gente olhar para a redação. Isso aqui não é uma coesão por elipse, David? Coesão por elipse não é referencial? Ó como às vezes vocês fazem apagamento de sujeito no texto e fica ambíguo. Porque vocês não param para pensar no verbo e no pronome. Quando eu falo que o troço é ambíguo, eu estou dando aula de interpretação de texto. Eu estou dando aula de leitura. É isso que eu estou dando aula, gente. O turma tinha um monte de... Tudo bem, David? É um pouco complicado, tipo, por exemplo, visualizar isso nessa frase, por exemplo. Eu achei um pouquinho. Eu falei, David, é uma aula difícil pra cacete. Uhum. É uma aula difícil pra cacete. Por quê, David? Porque a aula que vocês tiveram dessa matéria, ela ficou nesse nível aqui, ó. Antes de verbo é sempre eu, ficou nesse papo furado. Ela não foi no nível de explicar o porquê das coisas. E aí o que acontece? Os alunos ficam decorando o modelo de frase. Esse que é o problema, cara. E você viu que dessa informação,
Eu fui tirando um monte de frase. Tudo bem? Ô Rubão, só mais uma coisinha rapidinho. Por que que, eu não sei se tem um porquê, mas por que que não poderia ser uma conjunção esse para? Porque eu tinha pensado no mim, né? Mas depois que, tipo, foi o eu pensei, deve ser uma conjunção esse para estar certo. Mas por que que não poderia ser uma conjunção? Porque, eu não vou escrever outra vez, você viu a frase lá, David, ele pediu para quê? O para quê é uma locução conjuntiva. O para quê é uma locução conjuntiva. O para é só a preposição. O para quê é a locução conjuntiva. Tudo bem? Deixa eu só pedir. Tudo bem, David? Gente, corrija essa frase para mim. Está na hora de tu se manifestar. Ó, se eu tô pedindo pra você corrigir, ela tá errada. Tem um monte de mão levantada, eu já tendo já, tá? Já desencanei do horário da aula. Do horário da aula que eu digo, do ponto. Tem um monte de mão levantada. Fala aí pra mim, gente. É que eu não consigo abrir o chat agora. Não. Não, Bia. Não. É uma parte, Bia. Fala. Ninguém? Está na hora de tu te manifestares. Está na hora de tu te manifestares. Aí o que acontece? Essa frase é típica da fala, perdão, é típica da escrita. Olha o que eu vou falar. Em poucos lugares do país estão usando o tu. E nos lugares onde estão usando errado. Quando eu falo isso, ó, nos lugares estão usando é variante regional. Quando eu falo isso, tem aluno que fala, não, Rubão, no Rio Grande do Sul usa certo. Mentira. Já está usando errado também, por causa da influência da TV. Não tem, tirando, turma, alguns poucos lugares do Maranhão, por incrível que pareça, tirando uns poucos lugares do Maranhão, no resto do país inteiro, o tu tem sido usado de maneira inadequada. Está na hora de tu te manifestares. Essa é a norma culta dessa frase. Vejam, lembra quando eu te dei, cuidado, hein? Lembra quando eu te dei aula de variantes linguísticas e eu te falei que pela linguagem dá para supor a região que a pessoa mora? Então está na hora de tu te manifestar. Se eu fizer manifestar e catarrar depois, é uma frase típica carioca. A frase típica do gaúcho é essa. A frase típica do Maranhão é essa. Vocês estão começando a entender, gente, por que a aula de variantes esteve na frente dessa? E teve aluno que falou, caralho, mas como é que eu vou saber essas coisas? É o que eu vou explicar daqui para frente. A turma está me compreendendo? Alguém sabe me dizer, e vocês sabem, por que essa frase está errada? Por que essa frase está errada? Misturando pessoas. Isso. Tem mistura de pessoas gramaticais. Tu é de segunda, se e manifestar, os dois são de terceira. Até aí tudo bem? Presta bem atenção, tá, gente? Que o negócio vai ficando cada vez pior. Vou corrigir essa frase. Está na hora de tu te manifestares. Minha pergunta. Cuidado. Peraí. Eu vou colocar popular. VP. Opa. VC. Minha pergunta. Com calma. Está na hora de você se manifestar. Variante culto popular. Presta bem atenção. Você vê como é que o nego perde o Enem. Está na hora de você se manifestar. É culto ou popular? Eu acho que é culta. É culta. Qual dessas duas está certa? As duas. Pergunta. Qual das duas corrige essa errada? As duas, só a um, só a dois, nenhuma. Deixa eu colocar número. Qual das duas está certa? As duas. Pergunta.
Qual das duas corrige errada? Tudo isso já foi explicado, eu estou revisando, hein, gente? Então, quem eventualmente perdeu, viu, Henrique? Viu, Pietro, que entraram agora? Isso aqui já foi explicado, por isso que eu estou fazendo a forma de pergunta. Vocês que perderam, pega agora, tá? Vamos, gente. Bora lá. Vai, quem tem medo de errar, quem tem medo de errar aqui vai errar no vestibular. Vocês já viram uma expressão que a gente fala muito em jogo de truco? A gente fala assim, ó, quem tem medo de cagar não come. Quem tem medo de cagar não come. É pesada, é pejorativa, mas é boa. Isso a gente fala muito no truco, né? Quem tem medo de cagar não come significa quem tem medo de trucar perde o jogo. É uma alegoria. Quem tem medo de responder aqui vai errar no vestibular. Fala, gente. Eu acho que é a primeira. Por que a 2 não corrige? Maravilha. Não tenho medo de... Gente, vocês sabem. Não fica com medo de se expor, não. Já falei, cara. Esse negócio de ter medo de se expor é para criança. Foda-se, erra aqui. Senão vai errar no vestibular, senão você não está aproveitando a aula. Por que a 2, embora correta, alguém lembra? Por que a 2, embora correta, não corrige errada? Não tem aquela questão de que é sempre o verbo que concorda com o sujeito? Isso! Então, quando eu for dar aula de concordância verbal, qual que é o V0 da aula de concordância verbal? Saber achar sujeito. É isso aí, Isa. Tem aquela questão, o verbo sempre concorda com o sujeito. O V0, portanto, da aula de concordância verbal vai ser achar quem? Sujeito. Pronto, gente. Agora eu tiro todas as dúvidas que tiverem por aí. Antes de passar para o caso 2. Rubão. Fala. A minha dúvida Eu não reconheci a voz de quem é, tá? Desculpa, mas... É a Natália. Oi, Nath. Desculpa. Eu estava tentando relacionar com a aula que a gente estava tendo de... Quando você explicou a função sintática do pronome relativo. Tá. Aí, por ser pronome também, eu consigo separar a frase em duas e ver qual a função sintática do pronome? Para ver se é sujeito ou não? Não sabe por quê, Nath? Eu vou falar uma coisa, Nath. Você, por favor, tá? Relaxa, tá? Porque senão você vai ficar louca, tá? Está na hora. Eu vou pegar a frase lá de cima, tá, Nath? A frase 1, tá? Está na hora de tu te manifestares, tá? Está na hora de tu te manifestares, está na hora disto. Tá? Essa oração disto é uma oração subordinada, completiva, substantiva, completiva nominal. Gente, não, pelo amor de Deus, não desespera. Completiva nominal reduzida de infinitivo. Ou seja, Nath, essa oração, ela é o complemento nominal de hora. Pensa no nome complemento nominal, Nath. Se está completando o nome, é porque o nome tem sentido incompleto, correto? Senão não teria cabimento eu completar o nome. Se o nome, eu vou fazendo uma escala de lógica, tá, Nath? Eu só vou ter um complemento nominal se o nome tiver sentido incompleto. E o complemento nominal, como o próprio nome diz, vai completar o nome. Ou seja, se eu separar, Nath, isso aqui ficou com sentido incompleto. Então, eu não consigo fazer a mesma coisa que eu consegui fazer na adjetiva. Por quê? Porque na adjetiva você tem um pronome relativo repetindo alguém da frase de trás. Quer ver? O homem que bebe está bêbado. Bêbado. Quantas referências semânticas a homem eu tenho nessa frase, Nath? 2. Aqui eu não tenho 2 referências semânticas ao tu, tá vendo? Por isso que eu não consigo desmembrar. Não dá, eu entendi o que você está querendo fazer, mas não dá para desmembrar em 2 períodos simples. Não, o raciocínio não é o mesmo. Porque esse pronome, ao contrário esse pronome ele está no lugar de alguém, ó, que está na frase. Aqui não, ó. É o interlocutor, né? O tu é o interlocutor. E esse interlocutor não está aqui na frase. Então ele não está substituindo
uma palavra da frase, Nath. Ele está se referindo... Eu vou falar um nomezinho, tá? Mas relaxa. Ele é um deítico. Ele é um deítico. Ele não é anafórico, ele não é catafórico, ele é um exofórico. O que é um exofórico? É tranquilo, gente. É quando o referente está fora da frase. Quem que é esse tu? Quem que é esse tu? É a pessoa com quem eu estou conversando. E com quem eu estou conversando? Não sei, está fora da frase. Esse tu é qualquer um com quem eu estou conversando. Esse que é sempre homem. Esse que é anafórico, ó. Anafórico, catafórico, exofórico. Vocês não precisam saber o nome exofórico, mas sabe o que vocês precisam saber? Que tem palavras cujo referente está fora da frase. Chama deítico. Mas não precisa saber o nome. Esse tu, quem é esse tu? Garantido, Nath. É a pessoa com quem eu estou conversando. Rubão, com quem você está conversando? Sei lá, caralho. Todas as pessoas com as quais eu conversar e usar essa frase, vai ser o tu. E esse que é sempre o homem. Eu estou dando aula nesse minuto de coesão aprofundada, tá, gente? Fugiu fugiu da nossa aula de hoje. Mas a pergunta é boa para vocês fazerem reflexão linguística e entender o idioma. O que muda? E o que a Nath está fazendo é muito legal. O que a Nath está fazendo? Gramática comparativa. Olha, isso tem que ser valorizado pra caralho. Olha o quanto que vocês estão conseguindo relacionar as coisas nessa época do curso. E, gente, valorize o que vocês sabem muito. Os alunos têm uma tendência a ficar valorizando o que não sabe. Pode colocar na balança. Você sabe muito mais do que coisa que você não sabe. Muito mais. E esse negativismo que impera no país hoje, porque nós somos um país negativista, tanto é que tem nego que é negacionista, que é diferente de ser negativista. Nego nega a pandemia, caralho. Nego nega que a Terra é redonda. Uma coisa é negacionista, outra coisa é negativista. E o Brasil virou um país negativista. Então o aluno tende a ficar valorizando o negativismo. Olha o que o David está me perguntando, olha o que a Nath está fazendo de associação. Está pegando coisas que aprendeu e está elaborando o raciocínio. E tem que me perguntar para eu conseguir corrigir. E se estiver certo, eu vou falar, pode usar que está certo. Entendeu por que não dá para fazer, Nath? É meio sofisticada a resposta, mas simplificadamente, Nath, esse tu, o referente é variável. Vai ser sempre a pessoa com quem eu estou conversando. Esse que é sempre homem. Por isso que aqui você consegue desmembrar em duas, aqui você não consegue. Beleza, Nath? Entendi, Rubão. Obrigada. Nada? Bom, Oi. é o Henrique. Manda. Eu tô com várias dúvidas, mas eu queria perguntar dessa aí mais recente. Eu não entendi por que a segunda frase, está na hora de você se manifestar, ela substituiria ela não substituiria o tu se manifestar. Eu não entendi. Então, aí, ó, você, o Pietro, e os alunos que não lembram, tem que guardar um princípio assim, o Henrique. Quer ver? Eu vou colocar aqui embaixo, tá, Henrique? Nós... Peraí, gente. Deixa eu apagar para não confundir. Nós... Chegou. Tá errado. Eu vou colocar errado, tá, Henrique? Mas é variante popular. A gente. Deixa eu fazer diferente. Eu vou pegar o caso mais típico de vestibular. A gente chegamos. Inferno. A gente chegamos, tá errado. A gente chegou, certo? Nós chegamos, tá errado. Opa, nós chegamos também tá certo, desculpa. Qual dessas duas frases está certa? As duas. Só que apenas a frase 1, Henrique, corrige a frase errada. Por quê? Porque tem uma frase que fala assim, ó, que foi o que a Isa falou. É o verbo que concorda com o sujeito. É o verbo que concorda com o sujeito. Portanto, Henrique, se eu tenho um sujeito no singular e um verbo no plural, quem está errado é o verbo no plural. É o verbo que concorda com o sujeito. Não é o sujeito que concorda com o verbo. Qual dessas duas frases está certa? As duas. Só que essa é certa informal. E essa é certa o quê? Formal. Está compreendendo? Formalidade, informar, não. Informal.
Informalidade, formalidade é outra coisa. Quando você for corrigir uma coisa errada entre verbo e sujeito... Henrique, eu chegamos. Corrija a frase eu chegamos. Você não corrige para nós chegamos nem fudendo. Você corrige para eu cheguei. Pode ver. Mesma coisa vocês fazem em inglês, gente. He studied. He studied. Corrige. I studied. Nem fudendo. Você tá com S nesse study aí. Então a gente tem intuitivamente que o verbo concorda com o sujeito. E é verdade mesmo. É o verbo que se acomoda ao sujeito, não o sujeito que se acomoda ao verbo. A pergunta do Henrique é fundamental para concordar. Na verdade, todas as perguntas que estão surgindo agora são muito boas. Todas. E vão servir para revisar e aprofundar. Dúvida, gente? Mais dúvida. Ó, turma, enquanto eu estava falando, eu fui vendo um monte de mão levantada, mas não aparece o nome, tá? Só aparece o nome do primeiro. Depois só aparece aviso, ó, levantaram a mão, levantaram a mão. Então nem sei quem foi, tá? Fala, o David. Ô Rubão, acho que você já tinha explicado isso, só que eu meio que decorei. Eu ainda não Tá. entendo por que que o você é de terceira pessoa, Calma sabe? que eu vou explicar, David. Calma que isso vai Mas você ser já explicado. explicou isso, já Já, explicou. e vai chegar nessa aula também, e vou aprofundar. É no caso 2, David. É no Tá caso bom, 2. beleza. Beleza? Uhum. Gente, ficou alguma dúvida para trás? Ô, Rubão, Oi, eu tenho uma dúvida ainda. manda, Felipe. Eu fiz uma coisa aqui na minha cabeça antes de você mostrar a resposta que era eu e não mim, Tá? e eu queria saber por que que tá errado. Manda. Tipo, a mesma coisa que você fez lá no está na hora disto, eu pensei nessa frase aí, ele pediu isto. E aí eu não entendi por que que o para aparece, porque, tipo, seria... Posso pedir para você esperar, o Henrique? O Felipe? Tá bom, beleza. Porque eu vou começar a mexer com objeto direto preposicionado. Ah, tá, beleza. Então. E aí eu vou mexer com isso. No caso 4, se não me falha a memória. No caso 4, eu vou mexer com isso. Aí, Henrique, ou Felipe, como eu vou mexer, tá? Você viu que todas as explicações que eu dei foi de matéria já dada. Tá? Eu preciso... Você está vendo que eu estou trabalhando com sujeito, não sujeito? E por enquanto estou trabalhando com sujeito. O não sujeito, eu vou trabalhar daqui um minutinho, Felipe. Aguenta a mão, vai estar respondido, tá? Ah, tá bom, obrigado. Nada. Posso seguir, gente? Porque não vai dar tempo de explicar grandes coisas. Eu só queria que vocês vissem isso aqui, ó, tá? Ó. O que eu quero que você veja? Mesma coisa. Se é mim ou eu. É difícil para mim chegar no horário, é difícil para eu chegar no horário. Ó, eu vou liberar já, tá? Vocês estão vendo que a aula vai ser, inicialmente, a mesma aula que você teve na escola. O que é certo, mim ou eu? Vocês vão perceber que nesse momento, na hora que eu perguntar o que é certo, a maior parte vai acertar. Aí quando eu perguntar o porquê, vocês vão ver que dá aquela brochada. Meu medo é no momento da brochada. Tá? Ô, gente, o que eu sei? Vê se você concorda. Vê se você concorda. Se não concordar, avisa. Chegar no horário é sujeito do é. É difícil isto. Isto é difícil. Chegar no horário é o sujeito do é. Você concorda com essa afirmação? Logo, se isso aqui é sujeito, ó, logo... Ó, gente, eu estou trabalhando muito com lógica nessa aula. Se A é sujeito, logo B é não sujeito. Eu estou fazendo o estágio sujeito, não sujeito. Se A é sujeito, logo B é não sujeito. Vou repetir. Olha para cá, presta bem atenção. Se A é sujeito, sabe por quê que eu estou te falando isso? Porque nesse ponto da aula, eu acho que você já sabe o que vai aqui. Eu só tenho quase certeza que a merda vai ser aqui embaixo. Porque isso aqui eu estou trabalhando desde o começo do ano. Meu mouse não está aparecendo, eu não sei porquê, tá, gente? Na frase de cima, se eu paro de mexer, ele sobe. Na frase de cima, eu acho que você já sabe. Na frase de baixo, aí é que tá a merda. Chegar no horário é sujeito. Logo, isso é não sujeito. Certo ou não? Então, mesma coisa.
Sujeito, não sujeito. Quem que discorda do que está aqui? Explicar a forma correta sobrou para mim. Isso sobrou. Isso aqui é o sujeito. Olha o que eu quero que você olhe. Esse verbo não vai no plural. É difícil para nós chegarmos no horário, está errado. Sobrou para nós explicarmos a forma correta, está errada. Primeiro, gente, eu não vou explicar tudo. O que eu quero que você visualize? Esse papo de que mim não pode estar antes de verbo é furado. Você já sabe a explicação. Você já sabe que isso aqui é não sujeito. Rubão, o que é isso? Calma. Calma. Eu vou te explicar. Agora, o que eu quero? Por isso que a pergunta do Henrique foi importante. Com quem que o verbo da frase concorda? Com o sujeito. Com quem que... Isso é postulado, gente. Com quem que o verbo da frase concorda? Com o sujeito. Se você já tinha chegado à conclusão de que isso é não sujeito, o verbo chegar não vai concordar. Um minuto. Você viu que não está aparecendo a explicação. Tornara-se, deixa eu colocar com minúsculo. Tornara-se doloroso para mim ser o objeto do ódio. O objeto do ódio. Objeto. Logo, ó que bonito. Tornara-se doloroso para nós ser. O que o aluno escolarizado, o dito escolarizado, aquele mesmo aluninho que corrigiu um mim do outro, fala, tornar-se doloroso. Aluninho pejorativo. Ele fala, tornar-se doloroso para nós sermos. Tá difícil para nós entendermos o que você está falando. Parabéns. É o mesmo erro de quem fala mim fazer. Sabe aquele professor que te deu aula preconceituosa? Esse professor também erra. Porque ele fala que antes de verbo é sempre eu. E na cabeça dele, nós é sempre reto. Na cabeça dele, nós é sempre reto. Eu não vou explicar o porquê. Hoje, né? Pelo amor de Deus. O que você tem que guardar para a aula de segunda? Que se isso aqui é não sujeito, ouça, tá, gente? Se isso aqui é não sujeito, não tem por que o verbo concordar. Não tem por quê. Logo, sobrou para nós aguentar esse governo de bosta aí, ó. Sobrou para nós aguentar isso. Não é sobrou para nós aguentarmos. É assim que a gente destrói o discurso dos pseudo-intelectuais. Se não sabe o básico do idioma, como é que vai conseguir entender um texto de filosofia sofisticado? Se escreve errado, não é capaz de entender o texto correto. Ainda, gente, uma pessoa que... Lembra quando eu falei que o meu medo é que a régua do aluno para a redação, ele acha que vai ser a régua do vestibular? Então o aluno, de repente, não sabe que essa frase aqui está errada, ó. Ele não sabia, está perdendo nota, caralho. Então a gente tem que se convencer que a régua do vestibular é a régua do vestibular. Não é a régua da gente. E é o vestibular que determina as regras. Não somos nós, pô. Não somos nós, gente. E não adianta ficar com mimimi, com inconformismo. Sabe que tem muita gente que fala, mas todo mundo fala essa frase. Todo mundo quem, cara pálida? As pessoas que eu conheço, não. Sabe quem são as pessoas que eu conheço? São as... Olha como eu vou ser preconceituoso. As bem alfabetizadas. Aí nego fica puto se eu falo isso. E não estou falando, obviamente, só estou te mostrando o quanto que é doloroso quando você sofre preconceito. Então, a pessoa que fala isso, gente, tornar-se doloroso para nós sermos o objeto, ela comete o mesmo erro dessa frase aqui, ó. Ah, ele mandou o livro para mim ler. Para mim ler. Qual das duas está errada? As duas estão erradas. Qual delas está mais errada? O que o preconceituoso fala? A de baixo. Sabe por quê?
Porque o preconceituoso comete a de cima. Aí a tendência dele é aliviar o erro da de cima. São as pessoas que são a favor da vida, mas contra o aborto de uma estuprada. Vai entender a hipocrisia. Vai entender. Quem tem dúvida, gente? Eu não expliquei o caso 2, eu só dei o lance para a aula que vem. Tudo que eu falo para mim vale para o ti. Quem tem os slides de anotação deve ter visto aí. Me ajuda aí, David. Eu devo ter deixado 2 slides de caso 2, não deixei, David? Caso 1 tinha um slide só, caso 2 acho que tem 2, não tem? Tem 2. Então, ele é mais difícil, tem mais coisa para falar. Tem dúvida até aqui, gente? Não? Turma, vou parar porque eu já alonguei demais, tá? Para ninguém ficar prejudicado.